Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando hoje, com muita alegria, o projeto do Grupo Fraternidade Joana d'Arc, que é o projeto de iniciarmos as nossas palestras, né? Num modelo diferente do que a gente não pensava ter que fazer, por causa de uma situação alheia à nossa vontade, né? Uma coisa nova para nós. Nós vamos ter a distância. A gente não pode ter o aconchego, a gente não pode ter o abraço, a gente não pode ter o acolhimento que a gente está acostumado a ter diante da presença, né, um do outro. Mas nós esperamos começar os nossos estudos de hoje trazendo a oportunidade de estar perto, mais perto do coração, trazendo a nossa vibração, essa vibração que estreita a nossa proximidade, né? Então a gente espera que nesse momento que não é um momento de diálogo também, né? É um momento apenas da apresentação, porque a gente não chegou ainda no modelo aperfeiçoado, em que a gente pode estar fazendo perguntas uns com os outros, mas vamos chegar lá, devagarzinho a gente chega lá. Então nós vamos começar hoje dessa forma e a gente espera que a gente depois tenha um feedback de vocês através das informações aí, pelo WhatsApp, outros canais aí da mídia, né? Para a gente poder ver se a gente conseguiu fazer alguma coisa próximo do que nós gostaríamos. Então vamos começar. Nós vamos começar hoje com a gente pediu propostas, né, de sugestões de estudo e algumas pessoas falaram e nós pegamos a proposta do Edivan, que é até bem próximo do que nós estamos vivendo hoje, né? E a proposta do assunto hoje é tratarmos a dor. Então, como diante da dor a gente se comporta, como diante da dor hoje nós estamos vivenciando, né? Trocando experiências, como nós estamos nos comportando e principalmente como nós estamos hoje demonstrando dentro do Evangelho a nossa conduta diante dos problemas que nós estamos vivendo. Porque cada um de nós, seja em família, seja com um familiar distante, familiar presente, seja questões de trabalho, a gente está envolto nessa vibração que está envolvendo o mundo todo e que, de uma certa forma, está nos atingindo. Então, que impacto está causando dentro de nós? Né? Alguns aí mais, outros menos. Então, nós vamos tratar um pouquinho desse assunto na noite de hoje. Então, diante da dor, né? E vamos começar com a passagem do Evangelho que fala isso. Por que o ser humano sofre? É a questão 258 do Livro dos Espíritos. E vem lá desde o comecinho, quando a gente escolhe as nossas provas e que nós aceitamos passar determinadas provas em nosso próprio benefício. Então nós escolhemos estar no momento atual, nós escolhemos estar na hora atual, nós escolhemos estar vivendo essa pandemia, nós escolhemos estar vivendo o isolamento, o recolhimento dentro da nossa casa, a reunião com as nossas famílias, as privações que alguns podem estar passando, o distanciamento das questões da vivência religiosa, do trabalho, né? Então, tudo isso nós escolhemos. Primeira questão que nós temos que entender é essa. Isso não nos é imposto. Isso nós pedimos e nós concordamos quando nós viemos no nosso projeto reencarnatório. E dentro disso a gente analisa o que está lá no Evangelho, que as vicissitudes da vida derivam de a causa. E essas causas são justas porque Deus é justo. Pessoal, Deus é justo. E Deus é bom. Então não existe maldade, não existe punição, não existe castigo diante do que nós estamos passando agora. Não é isso. Existe a causa e a justiça. Lembrando lá no primeiro slide que isso tudo é escolhido por nós. Então isso é muito bem tratado no capítulo 5 do Evangelho. Leiam, página por página. Esse capítulo 5, inclusive, foi objeto de nossos estudos do culto de Evangelho pelo grupo, né? Minuciosamente a esse capítulo. E esse foi um capítulo que me trouxe um alento nas horas mais difíceis que eu vivenciei neste ano. Porque foi exatamente entendendo a causa das vicissitudes, das dores que a gente passava,
foi que eu consegui orar, que eu consegui cantar, que eu consegui sorrir e que eu consegui contagiar quem estava ao meu lado para que não caíssem em sofrimento. Então nós temos que ter entendimento dos momentos que nós estamos vivendo agora. Então a dor, ela vem realizar um processo de transformação de nós mesmos, porque ela testa a nossa fé, ela testa a nossa condição de vivenciar uma problemática, ela testa a nossa condição de verificar o quanto nós temos da presença do amor de Deus em nós. E nós tivemos oportunidade várias de fazer transformações. Os chamados para nós nos modificarmos diante de determinadas situações são vários. E às vezes a gente não está atento a isso. E é preciso que a dor venha para falar, agora não tem jeito, agora é hora de passar por isso. Então, por exemplo, a falta do diálogo com o filho, a falta do diálogo em casa, a tirania doméstica, a incompreensão, a impaciência. E agora não tem jeito. Agora a gente está vivendo todo mundo embolado, isolado dentro de casa, tendo que conviver com as diferenças uns dos outros. Por exemplo, é um exemplo que eu estou citando. E às vezes isso causa em nós uma dor imensa, porque nós estamos testando muitas vezes o nosso orgulho. A gente tem que verificar o nosso comportamento, ceder, abrir mão. Olha quanta coisa a gente está tendo oportunidade de ver, né? E isso é com dor, porque nós vivemos muitas vezes anos e anos repetindo comportamentos e condutas. E hoje nós somos chamados a vivenciar um momento diferente, a vivenciar valores diferentes. Isso é muito importante. A gente vê que nós somos hoje chamados a testar como que nós estamos vivendo diante da dor. Bem ou mal, que está lá no Evangelho também, tem um capítulo destinado a isso, né? O bem e o mal sofrer. Então, não é sofrer simplesmente. Nós temos então a oportunidade de a gente evoluir moralmente e espiritualmente. Então, saber sofrer, passar por esse momento, extrair desse momento as lições mais importantes para nós é o que é fundamental. Então, passar por esses instantes, sabendo retirar com sabedoria os valores que podem nos transformar e que podem nos modificar. Que exigem de nós uma retirada de coisa, de talento que às vezes está enterrado lá fundo, mas que nós recebemos estes talentos. É hora de ser cobrado de nós o que nós fizemos com tudo quanto nós recebemos. E são talentos enormes. É hora de saber o talento da perseverança, o talento da fé, né? O talento da paciência, o talento da caridade e um talento muito importante que muitas vezes nós estamos distantes dele, que é o talento de ter a humildade de saber pedir ajuda, pedir socorro, né? Telefonar para um amigo, mandar uma mensagenzinha para um amigo, já que a gente não pode ir bater na casa do amigo, me empresta o seu ombro, me empresta o seu ouvido, né? Então buscar os meios da gente saber dividir esses momentos de dificuldade e entender que muitas vezes o caminhar ele é feito de dois, ele é feito de grupo, ele é feito em família. Então esse é o bem sofrer. E o mal sofrer, a gente vai ver aqui na frente alguns slides que nos mostram isso. Então lá no Evangelho ainda tem essa passagem aqui, no mesmo capítulo que nós falamos. Todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então refletisse, muitas vezes nós estamos fazendo agora a colheita do nosso plantio lá atrás. A dor que a gente tem agora, por exemplo, nossa, estou isolado socialmente, ninguém me liga,
ninguém me manda uma mensagem. Por que será? É hora de você pensar, será que se eu tivesse também sido um bom parceiro, um bom amigo, um bom companheiro, eu não teria, nesse instante, sido agraciado com a presença de uma palavra, uma amizade mais perto? Será que eu fui tão complacente com os outros assim? Será que eu ouvi? Será que eu dei voz àquele que muitas vezes me procurou? Será que eu ofereci o ombro quando aquele que veio a mim, às vezes, clamar um problema, eu não falei, nossa, mas que coisa chata, de novo isso, né? E a gente muitas vezes está vivendo um momento hoje distante das pessoas que nós pensarmos, muitas vezes a gente julga até, né? Nossa, e agora eu estou aqui, nem liga para mim, nem vem atrás de mim, a gente ainda julga, acha que ainda pode julgar. E não é esse momento, né? É o momento de refletir e ver nós mesmos diante dessa situação. Quem somos nós e o que nós fizemos, né? Então, como que a gente enfrenta a dor? Isso é um questionamento que nós temos que fazer para nós mesmos. Como que nós estamos enfrentando a dor? Mergulhando dentro de mim mesmo? Dentro do meu sofrimento? Aumentando essa dor? Será que eu não estou fazendo isso, potencializando? Como que eu estou encarando o sofrimento? Como que eu estou encarando essas questões da pandemia? O medo, a insegurança. Será que eu não estou criando neura? Ou será que eu estou vivendo isso com calma, com serenidade, com confiança, né? Porque a confiança nesse momento é a palavra de ordem, é a confiança. Então, como é que são os nossos pensamentos? Então, vamos ver, essa imagem diz bastante, né? Essa chuva aí, só sobre essa cabecinha aí, que são os nossos pensamentos desarmonizados, desregrados, né? São os nossos que nós chamamos de maus pensamentos. O que eles produzem em nós? Os desequilíbrios associados aí a mentes enfermiças, muitas vezes atraindo os processos obsessivos. A gente cria nossas próprias doenças ou potencializa as nossas doenças. A gente traz para o nosso ambiente de convivência a infelicidade. E a gente gera também a desarmonia. Então, vocês estão vendo aí que essa imagem mostra a chuvazinha sobre a nossa cabeça. Então, somos nós mesmos que geramos isso. Consequentemente, essas dores advindas do desequilíbrio, das enfermidades, da infelicidade, das infelicidades e a desarmonia são produzidas por nós mesmos. Nós mesmos que criamos. E essas desarmonias, desequilíbrios e invigilância, olha o que causa aí. Olha a imagem que ela mostra para nós aí, né? Então a imagem ela é muito clara. Ela mostra pra gente aí, olha aí que nós vemos esses raiozinhos, né? Sendo projetados sobre o nosso corpo, que são as energias ruins. Quando nós estamos sobre esses efeitos dessas energias aqui, a nossa aura repele automaticamente as energias boas. Não consegue conviver as duas energias. Então, muitas vezes eu posso falar assim, nossa, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou dormindo tranquilo, estou tendo cada sonhos absurdos. Mas como é que está meu pensamento da vigilância e do equilíbrio? Que energias eu estou cultivando em torno da minha aura? Porque quando eu me desligo pelo sono físico, são essas energias que estão envoltas na minha aura que eu vou fazer presidir nos meus sonhos. E quanto mais tempo elas ficarem no meu campo áurico, eu vou também alimentar os meus pensamentos. Lembrando que com isso eu associo também aquilo que nós chamamos de mentes enfermiças. Isso são as energias ruins. Quando ao contrário, nós projetamos equilíbrio e harmonia, que são as energias boas, eu também consigo fazer a minha aura equilibrar-se. Eu trago para dentro de mim esse campo, né, energético positivo. Consequentemente, eu vou fazer uma inversão das vibrações ruins quando elas chegarem perto de mim. Não vão conseguir penetrar. Então, o que é isso? A prece,
a boa leitura, a meditação, a reflexão, né? São coisas simples que nós podemos estar fazendo no nosso dia a dia e que nós muitas vezes não estamos fazendo. Fala, mas isso e tudo eu já sei. Que bom que você já sabe, então eu estou aqui relembrando tudo de novo. E é esse relembrar que vai fazer com que a gente busque esse contato com essas energias e a gente reflita no nosso comportamento atual. Então, nada que eu estou falando para vocês aqui é novo. Não tem nada de novo. Então, tá aqui, né? Os bons pensamentos. Olha a carinha dessa pessoa. Dá para ver, né? Então, pensamentos bons, advindos dessas condutas pequenas, dessas atitudes pequenas, porque tá em casa, você não pode fazer muito. Eu quero espairecer, eu vou pro shopping assistir um filme. Tá fechado, meu filho. Só para você lembrar, tá fechado. Eu quero reunir com os amigos no boteco. Pode ir, mas o convite também tá lá. Então, os bons pensamentos hoje eles estão sendo auridos através dessa atitude simples, da prece, da leitura, da boa convivência, de momentos de alegria em família, de momentos coletivos de equilíbrio. Consequentemente, eu vou estar banhado na harmonia, na saúde física, né? Conseguindo controlar os meus processos de doença, as minhas desarmonias do corpo físico, o equilíbrio, eu vou estar trazendo para dentro de mim, dentro da minha casa. Consequentemente, vendo um sistema, um ambiente de harmonia e de felicidade. Isso tudo os bons pensamentos produzem, tá? Então, só para a gente ver que depende exclusivamente de nós. E a prece não está distante de nós, a gente sabe disso, está fazendo com que a gente esteja envolvida em emaranhado de vibrações positivas. Olha que bacana, olha essa imagem, né? Então, nós estamos banhados não só na vibraçãozinha da nossa cabecinha, não, mas nós estamos também conseguindo conjugar vibrações áuricas com todos que estão no mesmo campo vibratório que a gente da prece e da oração. Então, a gente se banha, a gente se fortalece nessas vibrações de paz e de harmonia. Essa aí é só uma imagenzinha simples, só para a gente ter uma ideia. E lembrando aí do que fala André Luiz, né? Ninguém se eleva a pleno céu sem quitação com a terra. O que ele quer dizer com isso? Nós não vamos conseguir, só voltando um pouquinho aqui essa imagem, ver se eu consigo aqui. Voltando essa imagem. A gente não consegue aurir essas vibrações aqui se a gente não se desligar do que nos prende à terra. Dos nossos problemas, das nossas inquietações, né, daquelas vibrações negativas que nós falamos lá. Então, para a gente conseguir elevar aos céus das boas vibrações, nós temos que quitar com a terra. Então, quando a gente fala aqui de quitar com a terra, nós vamos falar aqui da dor que nós passamos, dos momentos que nós vivemos, dos pedidos que nós tivemos para passar por este momento, que são necessários para a gente voltar aos céus plenos de equilíbrio, de paz, de harmonia. Mas nós só vamos conseguir fazer quando nós quitarmos com a terra. Ou seja, quitarmos ainda aquilo que nos prende aqui. Lembra, né? Que nós estudamos no Evangelho também a passagem que fala: onde está o tesouro, está o teu coração preso ali. Então, onde é que está o nosso coração? Em que sentimento? Né? Então, muitas vezes a nossa dor está em não conseguirmos fazer esse processo de quitação. Consequentemente, a gente não consegue elevar aos planos divinos. E se não conseguimos elevar aos planos divinos, não conseguimos aurir energias superiores que nos traz paz, equilíbrio e tranquilidade. E nessa outra passagem aqui, é uma historinha que eu queria lembrar para vocês. Capaz já deve ter visto aí nesses meios de comunicação da vida. Uma pessoa que passava por um sofrimento carregando a sua cruz. Ele e todo mundo do lado dele carregando a cruz. Mas ele foi reclamar com Deus, né? Falou: ô Senhor, tá demais, essa cruz tá muito pesada, não tô dando conta de carregar essa cruz não. Posso cortar um pedacinho dela? E o pai falou: olha, esta é a tua cruz. Mas desse jeito eu não dou conta não.
o pai. Então, é o seu livre-arbítrio, você faça como você quiser. E ele foi lá, cortou o pedacinho da cruz dele. Feliz da vida, lá foi ele, né? Tá ele aí com a cruz carregando no ombro e o outro lá do lado, ó, arrastando a cruz. E ele deixou o pedaço dele para trás. E mais para frente, lá vai ele lá, ó. Vamos voltar aqui. Lá vai ele lá. Feliz da vida, cantarolando, carregando a sua cruz no ombro. E os outros com dificuldade, arrastando a cruz, que estava difícil de carregar, mas estava carregando. E ele lá feliz da vida. Chegou diante de um abismo para ser atravessado. Ele pensou, e agora? Como que eu vou atravessar? Como a cruz dele estava menor, ele conseguiu passar todo mundo e chegou primeiro. Mas não sabia o que fazer. Os outros alcançaram ele, enquanto ele pensava, pegaram sua cruz imensa e está lá. Colocou a cruz de um lado, o outro do abismo e passaram. E ele pensou, e agora? O que eu vou fazer? Conseguia fazer o quê? Nada. Porque a cruz dele ficou pequena. Ele não conseguiu quitar com a terra. Ficou faltando um pedaço para ele poder passar. Ele pegou a dívida dele e parcelou. E nesse pedaço e nesse momento ele não conseguia passar. Então, gente, só para a gente refletir aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo mesmo, está dizendo o seguinte, ó, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa também o será a resignação e a coragem. Então, esta lição da dor que devemos carregar, eu achei uma historinha muito simples, mas ela é muito bacana e leva a gente a refletir bastante sobre como que deve ser o nosso comportamento diante da dor agora, né? Então, nós precisamos de quê? Resignação e coragem. E eu usando a expressão que a gente tem ouvido muito em muitas passagens que as pessoas têm entregue para nós. Tudo isso vai passar. Vai passar. Então, se o momento é de crise, não se perturbe. Segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos, mágoas são golpes que nós fazemos contra nós mesmos. Então, silencia e abençoa o momento que a gente passa. E esse momento vai ter a sua verdade e também a sua voz. Isso é uma mensagem do Emmanuel no livro Busca e Acharás, de Francisco do Chico Xavier, né, a psicografia dele. Então, tudo isso vai passar. Serve e ora. Espera, o melhor vai acontecer. É um dia após o outro. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Então, onde que eu vou projetar meu pensamento? Bom, eu não sou boba de jeito nenhum, e eu acho que deve projetar aí, ó. Olha essa imagem para vocês verem. Esta imagem é a imagem do bem, olha, dá uma paz para a gente, né? É a projeção da imagem de Deus. É o ser divino, né? Então, isso aí, nós estamos conduzindo ao nosso pensamento no bem. Aí sim, é o jeito que nós conseguimos estar passando por esse momento de tanta dificuldade. E ainda vem mais lá, né? O Paulo fala ainda diante da crise, essa continuação daquela passagem na mensagem lá, e diz o seguinte, ó. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são divinas. Não nos esqueçamos de que Jesus está conosco, de que Jesus nos ampara, de que Jesus não nos deixa só. Ele falou lá para os colossenses reunidos, né? Pensai nas coisas que vêm de cima. E ainda tem essa passagem aqui que o irmão Áureo fala no livro Universo e Vida, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, quando, porém, nos voltamos para o Senhor, de tudo e de todos, e sentimos vibrar dentro de nós o Espírito Divino de nosso Criador e Pai, reintegramo-nos
na graça e na esperança, na alegria e na felicidade de existir, cônscios de que através do tempo e espaço de nossas limitações, de nossas dores, chegaremos um dia à intemporalidade ilimitada da perfeição, no seio paterno do onipotente amor de que provimos. Então é um caminho que nós estamos fazendo, nos voltando para o Senhor. Ele coloca aqui, Senhor de tudo e de todos. E aí nós vamos sentir vibrar dentro de nós o Espírito Divino do Criador. E aí nós nos reintegramos na força, né, na esperança, na alegria, na felicidade, na graça de existir, certos de que nós estamos voltando ao Pai, né, onipotente, amor de onde nós provimos, amor que não nos falta. E essa imagem aqui é a imagem que a gente deve estar fazendo nesse momento. Né? Pôr a mão dentro de nós e falar, então eu quero voltar a esse Pai, né? Eu quero estar neste caminho de retorno, porque se Ele me dá a alegria, a esperança, a fé, eu vou buscar isso dentro de mim, dentro do meu coração, porque é onde Jesus fala conosco. E tem essa imagem que eu achei muito interessante também, esclarece bem, né? O Mestre inesquecível nos deixou poderosa advertência das palavras que diz o seguinte: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Então está aqui, mesmo que a dor turbe o nosso coração, a nossa mente, nós temos dentro de nós, vamos voltar aqui atrás, nós temos dentro de nós essa luz vibrando, essa luz pulsando. Portanto, nós não vamos viver sobre o domínio das trevas. Nós temos dentro de nós a luz. Então nós vamos olhar para o alto, olhar para cima, como o Paulo disse lá atrás no começo dessa aula, e buscar a luz. Aí nós vamos estar rompendo com essas barreiras que nós estamos criando dentro e em volta de nós, nos prendendo. É hora de nos libertar, né? Isso também está no livro Universo e Vida, do irmão Áureo. E ele fala, e também por isso ele nos disse, no seu emulador e sublimal carinho, brilhe a vossa luz. Onde há luz, não há trevas. Então nós temos que buscar dentro de nós o romper dessas vibrações, desses agrilhões, desses pensamentos, dessas formas que nós criamos em torno de nós, para que a gente possa sair deste campo de dor, porque a luz nos traz o refrigério da alma. E finalizando, o reino dos céus está dentro de vós. Então essa busca desta luz aqui, ó, é a busca do reino dos céus. E ela está dentro de nós. Então esse Jesus, né, que é o Supremo Ser Todo-Poderoso na sua eternidade, na sua glória infinita, vive em nós. E nós vivemos nele. Seu hálito nos envolve e nos penetra sem cessar. Então, quando nós estamos assim, presos naquelas vibrações de dor e de sofrimento, naquela imagem que eu quero mostrar para vocês aqui, nessa aqui, ó, nós estamos distante de Jesus. Mas nós fazer brilhar dentro de nós, buscamos esses Cristo dentro de nós, a gente rompe com isso. Nós saímos das trevas e deixamos Jesus brilhar em nossos corações. E aí nós voltamos à paz, nós voltamos à serenidade, porque Ele nos penetra sem cessar. Este sol brilha o tempo todo e este Jesus não nos abandona nunca. Então é isso, gente, para a gente refletir nessa questão da dor. Eu trouxe essas mensagenzinhas, essas imagens, para poder fazer a gente pensar
no que nós estamos vivendo agora e adotar um comportamento diferente, porque não sabe quanto tempo isso vai durar. E também não é só para falar assim, vai durar mais uns 2, 3 meses, eu vou ficar santinho, vou ficar bonzinho, vou fazer... Pessoal, desculpa aí, a gente teve um probleminha na partezinha final, deu uma travadinha aqui. Mas a gente está voltando e estava só fazendo o encerramento. A gente queria mostrar para vocês exatamente isso. Queríamos agradecer a oportunidade da gente estar falando, né, sobre a questão da dor. A gente espera ter chegado ao coração de cada um de vocês. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos dê momentos de reflexões realmente necessárias nesse instante e que a gente tenha paz e serenidade para poder passar por tudo isso e tudo mais que vier. Deus nos abençoe a todos e sintam-se abraçados em nome de Deus.